Bom dia, pessoal. Olha, boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso aquecimento aqui, nossos preparativos. Bora esperar o pessoal começar a ingressar. Mais um papo sobre posto. Vamos aguardar aí alguns minutinhos para o pessoal começar a chegar, começar a falar com a gente. Mais um papo sobre posto, um evento, uma programação para você, dono de posto, gerente de posto, frentista, gestor de pista, para você que quer aprender um pouquinho mais sobre esse ramo. Vamos começar aqui. Hoje o tema maravilhoso. Aí nosso nobre participante já ingressou aqui. Nosso entrevistado. Daqui a pouquinho já faço a apresentação dele para vocês. Todo mundo me ouvindo bem, o volume tá bom. Vocês vão me desculpando aí porque minha garganta tá um pouco ruim. Final de semana, muita piscina. As crianças acabaram com minhas energias. Vamos lá, vamos aguardar aí. Enquanto isso, já vão dando aí uma flechinha, já vão compartilhando aqui para os seus colegas, pros seus amigos que trabalham no imposto, que você quer ver alavancado. Muito obrigado, Diana. O som tá ótimo. Que às vezes esse horário é um horário crítico aí para internet, às vezes dá uma picotada. Vamos lá. Já temos aqui 4 participantes. Vamos aguardar aí mais uns 2 minutinhos aí para ser o tempo aí da gente chegar, da gente conectar e entender direitinho, e nós já vamos começar aqui. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um Papo sobre Posto. Fique tranquilo, porque o Papo sobre Posto ele é disponibilizado para você na íntegra aqui pelo Instagram, também na íntegra no YouTube e também na íntegra no Spotify. Então, se você tem o costume de viajar ouvindo aquele podcast bacana, pode adicionar o nosso podcast lá na fila. Pode preparar, pode assistir pelo meio que você achar melhor. Pelo Instagram, além disso, a gente seleciona aqueles melhores trechos e compartilha para você ver aquelas partes mais interessantes, mais importantes. E a gente faz aquele recorte bacana. Esse projeto, inicialmente, ele foi projetado para o dono do posto, para o gerente, para aquele frentista que quer crescer, que quer ter um desenvolvimento, que quer melhorar suas habilidades, as suas competências, para poder, subindo degrau a degrau e poder agregar mais e com mais qualidade. Diante disso, a gente tem muitas propostas aqui no Papo sobre Posto para que a gente possa trazer para você conhecimento, conteúdo de qualidade. Então, o nosso Papo sobre Posto, ele sempre vai ter uma duração de em torno de 1 hora de duração. Não costuma extrapolar muito a isso e às vezes termina um pouco antes. Então, depende muito de como tá as perguntas, a interação aqui, ok? Então, seja bem-vindo a todos vocês. Hoje nós vamos entrevistar o Kelber Gonçalves, Kelber Almeida, engenheiro,
O cara saca muito de posto de combustível. Ele saca muito de manutenção. Ele tem um currículo topíssimo. Trabalhou muito na área de posto de combustível. É um prazer falar com vocês, é um prazer poder interagir com vocês, em poder trazer essa proposta. É uma quebra de paradigma para todo mundo, porque ficar atrás dessas telinhas não é fácil. E estamos aqui. Gostaria aqui de agradecer a todo mundo que está participando aqui, Eurotech, Samir, a Diana, que é minha consultora de marketing, ao próprio Kelber, que já está aqui de prontidão, a Maria e Matheus, Posto Profissional, que também é aqui de Goiás, aqui, está aqui junto com a gente, Honorato, tem muita gente boa, muito obrigado pelo prestígio. Então vamos lá, eu já expliquei para vocês o que é o nosso projeto. Nós já tivemos aqui entrevistas com técnicos de bomba falando sobre as novas RTM. Nós já tivemos entrevistas aqui com a Diana falando sobre marketing, falando sobre como trabalhar nas mídias sociais. Tá tudo na íntegra, gente. É só dar uma olhadinha, fala com a gente que a gente passa aí para vocês. Mas tá no YouTube, tá no Instagram e tá no Spotify. Nós já tivemos também falando sobre os novos processos agora com retorno de gás. Vamos falar daqui uns dias sobre as bombas no novo RTM. Estamos aí aguardando o terceiro fabricante para a gente fazer uma escala aí, para a gente poder falar com os três e poder trazer o que é que cada produto, o que cada ferramenta pode trazer de benefício aí para você que vai trabalhar com essas danada dessas bombas de combustíveis, que é o objeto principal do posto de combustível. Então eu já vou chamar aqui o Kelber, já fiquem atentos. Muito obrigado aqui pelo prestígio. Se tiverem dúvida, gente, pergunta aqui para mim. Pode escrever aqui, mas não esquece, dá a flechinha aqui, ó. Chama aquele amigo seu que você fala assim, ó, fulano lá, ó, ele tá precisando de uma ajuda. Coloca ele. Nós estamos aqui analisando psicólogos para a gente conversar sobre qualidade, sobre contratações. Estamos procurando profissionais de RH para a gente falar, tem um bate-papo bacana. Mas hoje nós vamos falar sobre contrato de prestação de serviço. No posto de combustível, o que é uma ART? O que é uma TRT? O que é o CREA? O que é o Conselho Federal? Para que serve? Para que esses órgãos estão aqui? Qual é o principal objetivo deles? O que é uma manutenção? Manutenção corretiva e preventiva, que são as que a gente mais conhece. Mas será que é só elas? E muito obrigado a vocês que foram lá nas nossas enquetes e responderam lá. As enquetes, gente, elas servem para nortear as nossas perguntas. Elas servem para a gente direcionar o nosso conteúdo para você dono de posto, gerente, frentista, para você que está no ambiente do posto e quer crescer. Quer crescer? Vem comigo. E agora já vou chamar aqui o nosso prezado já está subindo aqui. Enquanto ele vai subindo aqui, gente, ó, muito obrigado aí a Clarinha, ao Alan. Gente, muito obrigado pelo prestígio de vocês. Esse é o Kelvin. Esse aqui, vou te falar um negócio, viu? Sabe tudo. Agora vocês estão bem prestigiados com questão de informação. Kelvin, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade para estar aqui num papo sobre posto de combustível. Ramir, tá me ouvindo bem? Alto e claro. Primeiramente, boa noite a todos. Antes de mais, levando informação, realmente informação
às vezes você até colhe ela na internet, mas quando você explica de uma forma mais clara, tudo fica mais tranquilo de se entender e aprender. Parabéns, viu? Perfeito? E hoje nós vamos falar, lógico, né, sobre a relevância de uma boa manutenção, explicar que a boa manutenção não depende só de ter um perfeito funcionamento, como precisa ter uma qualidade. Tranquilo? Depois disso, a gente vai passar sobre tipos de manutenção, manutenção a que a gente mais conhece, né? A famigerada manutenção corretiva, preventiva, e por que não falarmos da detectiva, e depois eu vou deixar a cereja do bolo para a última, que é exatamente a que chegou agora com a inteligência artificial. Perfeito? Perfeito. Então, Kelber, primeiramente, explica para nós aqui quem é você, como você nasceu no posto de combustível, como que você veio parar. Você já nasceu um técnico? Não é bem assim, né? Geralmente o pessoal pensa que olhando, olha, esse aqui já nasceu pronto. Nasceu igual você falou, é um posto de combustível mesmo. Eu tenho um pouco mais de 20 anos de carreira em relação à manutenção, não só de bomba de combustível, mas como sistema de automação de tanque. E ele foi aperfeiçoando, lógico, né, com as várias ideias e desenvolvimento de alguns sistemas. Eu continuei no posto de combustível, mas também flutuei em outras áreas. E sempre trabalhando com manutenção. E meu nome é Kelber Gonçalves de Almeida. Eu fiz ciência da computação, depois fiz engenharia de software, fiz também tecnólogo em banco de dados, que é para ajudar a questão de sistemas. Como técnico, eu fiz eletrotécnica, fiz mecatrônica, fiz técnico em edificação e eletrotécnica. Eu fiz pós-graduação também, fui professor universitário, fui professor textista, só que o ofício de professor já deixei, graças a Deus. Aposentou. Trabalhando nessa área mesmo, principalmente na parte de manutenção. Tem quanto tempo de profissão mesmo? Deixa eu pensar bem. É mais de 25. 25 anos. Não é 20 dias não, hein? Não é 20 dias, não. Não é fácil. Graças a Deus, você adquire bastante experiência. É um ramo crítico, né? A gente trabalha com varejo, a gente trabalha mantendo os equipamentos que não podem parar. De forma alguma. É igual elevador, né, Kelvin? Exatamente. Esse ainda é pior aí. Que é outro ramo de atividade do nosso nobre. Então, Kelber, qual que é a importância da manutenção em um posto de combustível? Ramieri, manutenir um posto de combustível é extremamente importante, principalmente devido à fiscalização que esse estabelecimento ele sofre. Então, ele é fiscalizado pelos órgãos fiscalizadores de autarquia e fiscalizadores de não autarquia, vamos dizer assim, de primeiro setor. Tá? Então, quando você tem uma manutenção precária, ou não faz manutenção, porque existe, é uma pena, mas não existe estabelecimentos, clientes que não fazem manutenção. Não dá importância, trabalho com equipamento lá, até ele der conta de dar o último suspiro, entre aspas. E só assim depois ele procura lá uma manutenção. Então, a importância da manutenção é a vida do equipamento. Independente se for bomba de combustível, sistema de automação, SASC, por exemplo, qualquer tipo de linha de sucção, SPDA, iluminação de emergência, assim como a baixa tensão, iluminação BT, né? Parte de instalação elétrica, isso é muito importante. Quadro elétrico também,
ele é responsável por quase sempre dar problema, né? Deixar que o problema passe por falta de manutenção e por falta também, não está no assunto, mas por falta também de uma boa instalação. Muito bom. E manutenção, perto de fazer, qual que é a melhor técnica de fazer a manutenção no posto de combustível? Já aproveitando aí, se falando qual que é a melhor técnica de fazer posto de combustível, é melhor a gente entrar num assunto muito importante que você até abordou. Ele abordou de forma feliz. Foi bem feliz na sua colocação. A manutenção preventiva e corretiva hoje são as duas manutenções que mais ocorrem. Entre 70% e 90% é que mais acontece a manutenção mais cara, que é a manutenção corretiva. Deveria ser uma emergencial, mas ela acabou sendo uma corriqueira, infelizmente. Então, hoje, em posto de combustível, a manutenção que mais ocorre, é a manutenção corretiva. E olha que dentro da manutenção corretiva, nós temos dois tipos de manutenção corretiva. Existe aquela manutenção corretiva que não é programada, e existe a que é programada, perfeito? Então, aquela manutenção preventiva não programada seria aquela manutenção que o equipamento ele para de funcionar. Nós estamos falando em posto de combustível, que talvez que por situações até de redundância tem mais bicos de combustíveis, né? E aí consegue ali, de certa forma, servir o cliente ali e o cliente, ou o fornecedor, né, o tomador ali do produto e o fornecedor ali do produto, ele não tem tanto prejuízo, né, que é o proprietário de posto de combustível. Mas aí quando você vai naquela manutenção corretiva, programada, eu vou dar até um exemplo interessante. Na manutenção corretiva programada, é detectado o problema e você consegue programar aquela manutenção, uma vez que aquele equipamento, devido a essa falha detectada, ele não vai gerar a parada total dele. Vou botar um exemplo clássico. Um filtro de combustível, filtro diesel, prensa, muitas vezes ele pode ter vazamento. Só que o vazamento ele não chega ao ponto de ter que parar o equipamento. Imagina você abastecendo lá um caminhão lá de 400 litros, e aí, de repente, esse filtro começa a vazar, mas num ponto que esse vazamento não é contido. Aí existe o vazamento contido ou não contido. Aí, quando você tem o não contido, então, infelizmente, você tem que parar o produto. Não é um merejo, né? Ele está esguichando, vamos dizer assim. Então, essa manutenção não programada, ela fica cara. Você precisa de um atendimento rápido, eficaz, com qualidade, e a programada, você pode esperar, já fazer o chamado ou solicitação do atendimento, já sabendo o que é, né? Chegando lá, depois que o filtro parar de funcionar, você pode fazer essa manutenção que a gente fala de programada. Mas quando a gente fala de manutenção programada, não é só isso, não é muito simples, como eu falei. Existe uma gestão por trás disso. Se você tiver uma gestão interessante, uma gestão até competente, quando a gente fala de manutenção, aí a gente trabalha dentro dos contratos, né? Quando você tem um contrato de atendimento, que ele é um contrato eficaz, naturalmente se vai acontecer esse atendimento sem ter muito problema, ou seja, tem muito percalço, perfeito? Isso é muito importante. Então, esse tipo de manutenção, infelizmente, a BR é a mais cara. É manutenção corretiva. É aquela manutenção que é para agora. E o cliente de posto de combustível, como ele vende o produto, ele já comprou o produto, pagou todo o tributo, ele está lá dentro do tanque e ele tem que girar esse produto. E o lucro dele vem disso. Né? Então, quando nós estamos falando de manutenção em bomba de combustível ou filtro, né? Que não para só aí. Né? Existe sistema de automação do SASC, que é exatamente a parte de monitoramento, né? Interdicial, não interdicial do tanque. Inclusive, você
trabalha muito bem com isso. Então, isso não é só na bomba. Engloba toda a parte do posto de combustível. Tá bom? E depois da manutenção, posso seguir? Sim, só um pequeno adendo aqui. Está ruim, está como a sua. Isso. O Zé Carlos Baiano tá. Zé Carlos Baiano, Alexandre. Um abraço aqui pro Márcio Freitas, lá do Mato Grosso. O Pena, a Wanda, Ronaldo. A família tá em peso aqui, viu? Importante. O Zé Carlos ele falou aqui, né? 25 anos e até hoje não saiu do ramo ainda. Posto 060, que é do Alessandro. E o Zé Carlos ainda, o baiano, ele falou aqui, ó. Muitos não fazem. Até agora lá no sul, muitos não fazem as manutenções, só fazem as corretivas. Né? Um abraço aqui pro Alisson, pra Marisa. Aí, ó. Estivemos falando aqui, eu estava te perguntando se você nasceu na bomba, o Carlos Wagner acabou de entrar. Esse aí nasceu, foi a primeira live, ó. Esse nasceu no pé da bomba. Eu não sei bem. Distributor. Não sei se estou falando correto. MTS Serviços. Jane. Gente, boa noite para vocês. Muito obrigado pelo prestígio. Manutenção BC. Aline Mota. Tô te falando, a família está em peso aqui, rapaz. Importante. Zé Carlos falou que, ó, aqui 23 anos de manutenção. Zé Carlos já tá rodado também. Ô Zé, até hoje no ramo, rapaz, quem foi mordido pelo bichinho do combustível, ó, dificilmente sai, viu? Então, para você que chegou agora, olha só, nós já falamos aqui de dois tipos de manutenção. Nós falamos da manutenção corretiva programada e não programada. E eu queria aproveitar agora e perguntar para o Kelber, né? Mas antes eu queria falar com você. Dá a flechinha ali embaixo, ali, ó. Chama aquele colega seu do posto lá, fala assim, opa, vem cá, ó, tem uma live interessante. Eles estão falando sobre contrato de manutenção, estão falando sobre os tipos de manutenção, estão falando lá sobre as responsabilidades técnicas. Né? Vem com a gente aqui, que hoje é dia de aprender muito. Kelber, além da manutenção corretiva, programada e não programada, o que mais que nós temos aí? Thalita, grande abraço, viu? O Ramier e o pessoal, lógico, que nos assiste. Nós temos também a manutenção preventiva, né? Que são as duas manutenções que a gente mais conhece, né? Que é o que o pessoal aplica bem, né? Manutenção a corretiva, né? E a manutenção preventiva. Inclusive, a manutenção preventiva e corretiva, ela é normatizada. Então, não é a toque de caixa. Eu vou chegar lá e fazer de qualquer forma. Não, se a pessoa quiser aprofundar, basta pegar a NBS 54, se não me engano, 62. NBS 54, 62. Lá ela normatiza, né, a manutenção corretiva e preventiva. Manutenção preventiva é aquela manutenção que ela ocorre geralmente por período. Mas ela tem dois itens interessantes, que é por período e por condição. Por período é quando você já tem ali um tempo já dentro da gestão de manutenção, que você executa a manutenção para certos tipos de equipamento, ou dentro do equipamento, ou no equipamento, para aquela peça, por exemplo. Porque existe uma diferença muito grande entre você manutenir um rolamento de motor, entre você manutenir, por exemplo, uma unidade bombeadora, entre você manutenir, por exemplo, uma simples lubrificação e um cardan. Então, para tudo isso, existe um prazo. E esse prazo é o gestor de manutenção que vai executar esse prazo, né, para essa manutenção ser realizada. Então, aquele cardan precisa ser lubrificado uma vez a cada 3 meses. Esse bloco medidor, por exemplo, ele precisa
existe a diferença entre fazer aferição, né, e verificação. Né? A verificação é o simples fato de você fazer lá a aferição. Né? Agora, a verificação, ajuste, você vai lá e faz o ajuste que necessita na bomba de combustível. Então, ferição nada mais é do que você verificar. Né? E ajustar, faz o ajuste quando necessário. Então, quando é por tempo, a gestão da manutenção vai colocar esse prazo, lógico, orientado pelo fabricante, e essa manutenção vai ocorrer de forma prazual. Agora, por condição, é quando você chega lá, mesmo você executando lá por prazo, e você depara com a correr, por exemplo, praticamente quase por arrebentar. Né? Aí você não vai chegar lá e esperar chegar o prazo, né, da manutenção preventiva para fazer a substituição dela. Então, a manutenção preventiva, né, baseada na condição, você vai lá e verifica que esse equipamento essa peça precisa ser substituída. Diferente de prazo. Né? Você tem ela por prazo, correu o prazo que o fabricante recomenda, você precisa fazer essa substituição. Então, tomar bastante cuidado, que a manutenção preventiva, baseado por tempo, ela é muito parecida com outra manutenção que a gente vai falar. Então, às vezes, ela se confunde. Tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Perfeito? Essa é a manutenção preventiva. Preventiva. Né? E dentro da preventiva, nós temos por tempo e nós temos por condição. Ok? Por tempo e por condição. Então, por tempo é quando você já tem um tempo programado dentro da própria preventiva, você vai lá e executa o que está dentro da 5642, da 5462. Olha, precisa lubrificar o cardan, precisa lubrificar uma guia, precisa substituir este rolamento. Você precisa limpar, por exemplo, o SAMP de tanque, como você sempre faz. Limpar lá o SAMP de bomba. Né? Então, precisa fazer essa limpeza. Está seco e tal, mas precisa saber se não existe algum resíduo lá, como a gente está trabalhando em área classificada, esse resíduo é muito perigoso. Então, às vezes, tem lá só uma camada fina de gasolina ou de etanol, diesel também, apesar do octanar ser um pouco mais baixo, existe ponto, né, de explosão, vamos dizer assim, quando a gente começa a entrar no ponto de fulgor, de lubrificação, aí físico-química, aí o negócio já desvirtua. Vamos deixar isso para uma outra live. Então, aí o que acontece? Então, aquele ponto, aquela camada é perigoso. E principalmente nessa época, agora que a umidade do ar é muito baixa, então qualquer tipo de comburente lá vai aquecer e vai pegar fogo. Entendeu? Então, tomar bastante cuidado. Na preventiva, naturalmente, por condição, você vai chegar lá, você vai ver que tem água no SAMP, vai fazer essa retirada. Perfeito? Então, a manutenção é uma manutenção mais barata do que a manutenção corretiva, naturalmente, mas o grande problema é que ela não é muitas vezes aplicada, Ramiro. Olha só que coisa interessante. A manutenção preventiva ela funciona quando a gestão faz com que ela ocorra dentro da manutenção. Então, o que acontece muito com o técnico em campo? Ele chega no equipamento e o equipamento está funcionando normalmente. Então, às vezes, não sei se eu posso falar preguiça, mas às vezes a falta de vontade de abrir o equipamento, verificar lá dentro, verificar se ele não está vazando, é maior do que o próprio risco. Né? Então, o que acontece? Então, ele deixa passar. Já que o equipamento está funcionando, para que limpar? Já que está funcionando, para que verificar se tem um merejo? Já que eu prefiro acreditar que o técnico ele está com, tipo assim, às vezes ele tem um custo baixo e ele tem tanto cliente que ele não tem tempo de fazer isso. Exatamente. Aí a falta de gestão, o mais não pode, né? Ele não pode, é o quantitativo com o qualitativo. Tem que tomar cuidado com com quantitativo. Então, quantitativo pode te levar, bem dito pelo Ramieri, a falta ali da gestão da manutenção, principalmente a preventiva. A pessoa tem lá muitos contratos, que seja de sistema, que seja de posto de combustível, de repente ela já está fazendo mais a manutenção preventiva exatamente
porque tem muitos contratos e ele não pode deixar o pessoal desguarnecido na manutenção corretiva, que é mais caro. Perfeito? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, por mim, eu tenho um cuidado muito grande com isso. Eu tento não agendar uma quantidade muito grande de cliente por um período, porque quando eu falo para o cliente assim, olha, eu estou com tal demanda, eu vou te atender logo em seguida. Eu tento cumprir isso muito à risca. Quem é cliente meu sabe que quando eu finalizo um serviço, eu já sinalizo que a partir de tanto tempo eu estaria já em deslocamento. Eu costumo passar a localização em tempo real para que o cliente veja. Eu odeio aquela palavra assim, estou chegando. Né? Aí, tendo em vista várias situações, por exemplo, eu nunca pensei em trabalhar com sistema. Tanto é que a própria Thalita, que está aqui com a gente aqui, ela é da Webpost, que é o sistema que eu optei por trabalhar. Né? E aqui em Goiás, aqui, que vai ser tema de uma... Salvo engano, eu acho que a próxima live eu vou chamar aqui para a gente falar sobre manutenção e sobre as diferenças entre sistema, automação, bomba, porque tem muita gente que tem dificuldade em saber quando é qual profissional. Né? E aí eu vou chamar aqui o meu sócio, o meu parceiro, que é o Bruno Tardelli, da Website, que é revenda Webpost. E nós vamos falar sobre isso aqui para a gente poder enriquecer um pouco mais e poder fazer com que o pessoal... Agora, por que eu escolhi? Eu poderia pegar uma bola aqui, sabe, e falar assim, eu vou mexer com o sistema também. Né? Mas você me conhece, você sabe que para eu dar um passo eu demoro 2 anos. Então, o que eu faço? É que eu chamei um sócio, eu falei assim, ó, vamos, você é responsável pelo sistema e eu pela automação. A gente vai trabalhar junto, né? Mas tentando de uma forma deixar segregado para que o cliente possa escolher. Ah, eu quero manutenção de automação. Não quero. Né? Então fica modular, não fica uma coisa amarrada, porque senão o cliente ele pode se sentir amarrado. Mas ao mesmo tempo, eu consiga gerenciar os atendimentos, prestar um trabalho com qualidade, que é o que a gente sempre tenta. Né? Então, até agora, Kelvin, nós já falamos sobre manutenção corretiva, programada ou não. Já falamos sobre preventiva, por tempo e condição. Já falamos agora falta falar do que aí? Quais são mais os tipos? Ó, 2 tipos com 4 níveis. Pois é, olha só que coisa, né? Mas, A gente às vezes fala de... antes de você falar aqui, ó, tem um monte de gente aqui pedindo aqui Vou mandar mais um abraço aqui pro Wagner, pro Lúcio José, pro Rodrigo, pro Davi. Ronaldo falando aqui, ó. Boa noite, Kel. Boa noite, Ronaldo. Ramieri. Boa noite. Alessandro. Total Pós. Grande abraço aí para vocês. Alô. PL Costa Consultoria. E o Zé Carlos está falando aqui, ó. Aqui no Sul apareceu a Webpost e comprou a DataBof, né? Deve ser um pessoal de sistema de lá. Rapaz, coisa boa, pega rápido. A Aline tá falando aqui que o tio Fernando está solicitando sua presença. Pode seguir aí, Kelber. Não esqueçam, gente, ó, a flechinha. Chama o pessoal para vir para cá, ó. Manutenção preditiva, Ramiro. Agora, vamos passar a preditiva. A manutenção preditiva, talvez a grande maioria não conhece a manutenção preditiva, porque ela é cara. Ela é cara se você observar questões de peça. Você aumenta em 15%, 25% a eficiência do seu equipamento praticando a manutenção preditiva. Seria a manutenção também com 2 itens, viu? Também com 2 itens. Nós temos aqui, a gente usa a manutenção preditiva, que é a sensitiva, né, que são os
os nossos sensores, o sensor humano mesmo, visual, né? A audição, né? O toque, né? E a manutenção monitorada, que essa é a manutenção automatizada, que você tanto gosta. Então, essa manutenção sensitiva, né? E a monitorada, dentro da preditiva, torna a melhor manutenção que existe. Por quê? Existe um sensor, sem fazer propaganda dele, lógico, que ele consegue monitorar a vibração de um motor, ele consegue monitorar a corrente elétrica do motor em tempo real, ele consegue monitorar o barulho, que é o dB, naturalmente, que acontece em qualquer equipamento que tem barulho, por exemplo, um bomba de combustível, né? Um gerador, por exemplo, motogerador, compressores, muito utilizado em postos de combustíveis. Então, você consegue automaticamente monitorar isso e isso te trazer alguns relatórios que você pode cruzar as informações. E nesse cruzamento, falar assim, esse equipamento está próximo de dar problema no rolamento. Então, mesmo que você faz toda a programação para fazer essa substituição, ele vai te dar essa informação. Um exemplo, o motor elétrico lá, ele com carga aplicada, vamos colocar 75% de carga aplicada, ele tem que ter uma corrente lá de consumo lá, aproximadamente 10 amperes. E aí o sistema de monitoramento verificou, mesmo a carga aplicada do seu conjugado, uma corrente 15, 16 amperes. Então você tem dois problemas, que pode ter dois problemas. O seu bobinado provavelmente pode estar danificando, entrando em massa, a gente vai falar assim, ou o fluxo de produto, do fluido que está passando ali, ele está obstruindo, ele está obstruído e está obstruindo a passagem do produto. Da unidade bombeadora, que naturalmente, motriz e motor, vai dar problema. Então, essa manutenção preditiva, ela é mais barata, ela é mais cara no primeiro momento, mas é mais barata se você utilizar ela, por exemplo, num chão de fábrica. Coloca, por exemplo, um sistema que trabalha numa grande indústria, a manutenção corretiva ela é pouco empregada. E isso é a verdade. A manutenção hoje corretiva, ela praticamente ela é 5 a 10% de toda a manutenção que tem dentro de uma indústria. Aí você pega lá um fabricante, por exemplo, de carro, né? Dentro da sua linha de montagem, você vê as paradas programadas para fazer manutenção preventiva e associada a ela a manutenção preditiva. Perfeito? Alguém fez uma pergunta aí? Perfeito. Agora me fala aqui. Essa preditiva, só para ajudar a gente a uma associação. Quando a gente leva o nosso carro na assistência técnica, que é de 10 em 10 mil quilômetros, que tipo de manutenção é essa? É a preditiva? Olha que interessante pergunta. Está vendo que se confunde a preventiva com a preditiva. A preditiva, a princípio, não é a manutenção do carro, e sim a preventiva. Porque a preventiva, lembra que ela é por tempo, né? A gente trabalha por tempo. Então, você pode trabalhar ela pela quilometragem, que já passou, perfeito? Ou seja, por prazo, né? Ou a gente pode utilizar ela, a manutenção preventiva, por tempo. É isso? Lembrando que por condição ou por tempo, a gente tem a manutenção preventiva do carro. Antigamente falava-se que é a manutenção preditiva, mas para que a preditiva entrasse na manutenção do carro, é necessário que alguns sensores estejam monitorando esse sistema. Então, vou dar um exemplo clássico. Se você tem a sua central automotiva lá, na sonda lambda, por exemplo, verificando se a sonda lambda ela está lendo, fazendo a detecção ali do CO2 da forma correta, perfeitamente. Quando você tem essa sonda danificada, ela joga um sinal na central e essa central te dá esse feedback. O carro não vai parar. Ele vai funcionar tranquilamente, só que ele vai ter esse problema de não reconhecer o dióxido de carbono. Então, ele não reconhecer o dióxido de carbono, se você for utilizar um carro flex, por exemplo, quando ele for fazer a mistura do produto, se você troca muito produto etanol, gasolina,
a central já não vai enxergar se ela está tendo mais dióxido de carbono ou menos dióxido de carbono. Então, para um carro flex é um problema. Então, quando você tem a manutenção preditiva, que é a leitura desse sensor de tempo real, quando acontece isso daí, ou antes de acontecer, aí você consegue fazer essa substituição no veículo utilizando a manutenção preditiva. Então, olha só, olha, o dióxido de carbono, utilizando álcool ou só gasolina, ou a mistura dos dois, está sendo diferente do que a sonda Lambda consegue fazer essa detecção. Então, aí eu consigo sim aplicar a preditiva nessa situação. A manutenção preditiva, ela provavelmente vai ser mais automatizada do que qualquer tipo de sensitiva. Porque hoje o cara não vai pegar uma ausculta, né, colocar no ouvido e vai ficar de motor em motor dentro de uma linha de produção. Aí não vai ficar pegando o alicate amperímetro ali, colocando o alicate amperímetro lá em cada manutenção preventiva que ele fizer para verificar se ele precisa aplicar uma preditiva. Então, o pessoal já automatiza todo o processo, que fica mais barato, e aí sim ele tem, em tempo real, esses parâmetros para verificar se existe, se a gente precisa trocar alguma parte ou peça dentro do equipamento. Bomba de combustível, compressor, por exemplo. Perfeito? Boa. Então, nós temos a manutenção corretiva, que é uma manutenção teoricamente barata, porque você só chama quando o equipamento está quase sucateado. Né? Teoricamente, por quê? Porque o dono do posto, ele, quando recebe uma peixeirada lá, ele vai ter uma despesa muito grande. A manutenção preventiva, né, que geralmente é uma manutenção onde, periodicamente, o técnico ele vai lá e faz um check-up geral no equipamento antes de ele estragar. Então, você tem essa segunda manutenção. E a terceira é a preditiva, que é onde você troca as peças, pelo desgaste, mas também você troca ela porque o equipamento ele está te dando parâmetros para que você faça essa manutenção, correto? Perfeitamente. Eu tenho uma vertente, eu tenho um ponto muito forte, que é o que eu falo para o meu cliente. Eu gosto de trabalhar com manutenção preventiva, porque os equipamentos de automação, eles são muito parecidos com computadores. Eu, antes de vir para a área de posto, eu acompanhava, eu dava manutenção em servidores de médio e grande porte. Eram servidores que seguravam 700 pessoas, né? Seguravam a faculdade. Eram 300, era uma porrada de suíte, um cabeamento, sabe? Coisa muito complexa mesmo. Hoje, eu pego um equipamento e eu analiso o log. Eu vejo lá perda de comunicação, eu sei quais são as bombas que estão perdendo comunicação, eu consigo fazer uma manutenção, me corrija se eu estiver errado, eu consigo fazer até uma manutenção preditiva no equipamento. Eu falo, olha, tal equipamento seu pode estar ou com aterramento ruim ou com a parte elétrica. Né? Situação que já aconteceu em um cliente meu, que eu posicionei a ele, e a cada manutenção que eu estou fazendo lá, a quantidade está aumentando. Então, o nível de aterramento está ficando ruim. Vai chegar um ponto que eles vão ter muita perda. Às vezes, o cartão do identificador do frentista está passando, não está liberando a bomba, que ele vai fazer essa manutenção. Por sorte, agora vai ter agora uma troca de tanque e nós vamos aproveitar e colocar essa manutenção. Né? Então, a gente consegue fazer um planejamento, porque eu já posicionei, falei assim, ó, você vai fazer daqui um ano? Não, dá para segurar tranquilo. Então, a gente consegue visualizar. A gente também não pode ser canibalista, falar assim, eu sei que o equipamento ele vai ter um desgaste, vai ter uma certa perda, mas eu também não posso comprometer o cliente. Para que ele vai ter uma despesa agora, sendo que depois ele já vai ter um técnico lá, vai ficar mais barato. Então, a gente tem que fazer esse meio de campo para ele, cuidar do dinheiro dele, né? Perfeitamente, Ramiro. E você falou certinho aí em relação à manutenção preditiva mesmo.
O que você aplica aos seus clientes, ela está mais para preditiva do que para corretiva ou preventiva, lógico. Por quê? Porque existe um sistema que trabalha para você lá, onde que, através dos logs, você conhece, você consegue identificar que aquilo não é um padrão. Então, quando não tem um padrão, então existe uma falha. Então, nessa falha, você pode falar para o cliente, olha, através dessa falha aqui, é provável que, né, que temos um problema no seu aterramento, ou numa conexão, por exemplo. Então, a manutenção preditiva, você aplica talvez mais a manutenção preditiva do que a própria corretiva. Perfeito? Muito bem. E aí, Tá aqui acompanhando a nossa live, o Rodinei, lá de Minas. Esse cara é fera, viu? Quando ele monta uns quadros, quando ele monta ali os equipamentos, ele tem um capricho muito grande. Eu converso muito com ele. A gente troca muita ideia sobre melhor forma de fazer determinadas coisas. Ele trabalha mais com tanque também. É um cara muito top. Obrigado, Rodinei, pelo prestígio aí. Um abraço aqui pro Heitor, Dr. Matheus, Zé Bento, da rede WK, Tadeu. O Zé Carlos falou aqui, ó. O cliente hoje só quer o mais barato. Aqui, ele é lá do sul, né? Liga para todos da região. O primeiro que passar resolve o problema. É isso aí, Zé, deixa eu te deixar mais tranquilo. Aqui em Goiás, aqui no Centro-Oeste, acontece da mesma forma. Eu, eu lido com pessoas que abrem bomba e outros que fecham, cobram um terço do valor. Eu lido com pessoas que trabalham de muitas formas, assim, ó, sabe? Difícil. Você não pode entrar no jogo. Então você tem que tenha menos clientes, mas tenha bons clientes. Então fica tranquilo aí. Ele fala que também, ó, ele também comenta. Tem o técnico predador, com o intuito de só trocar a peça. Só troca peças. É aí que está o detalhe, Zé. Tem muito cliente que ele opta por uma manutenção mais barata. Opta por uma mão de obra mais barata e ele opta por uma manutenção que às vezes não é a ideal. Às vezes uma manutenção corretiva. E quando quando o técnico vai ao posto, tem muita peça para trocar. E para o técnico, às vezes, eu não sei se eu não sou técnico de bomba, mas às vezes ele, para ganhar tempo, ele faz a troca para que o cliente fique mais tranquilo, porque às vezes ele não troca aquela peça, dá 1, 2 meses, ele tem que voltar novamente, ou o próximo técnico que chegar, né? Mas é isso aí, muito obrigado pela interação. Coloca mais coisa aqui, vamos saber o que acontece. Kelber aqui sabe muita coisa. Kelber, então nós falamos de manutenção corretiva, a programada ou não. Teoricamente mais barata, mas é a mais cara, né? Muita gente troca peça. Nós temos a preventiva por tempo das peças ou por condição das peças. Aquela situação que a gente vê que a peça já está desgastada, você vê a correia quase arrebentando, você vai lá e já troca, né? E nós temos a manutenção preditiva, que é aquela manutenção que a gente faz ela porque o equipamento ele já está no tempo de trocar aquela peça ou de lubrificar e a gente usa equipamentos para a gente já prever esse tipo de situações lá e detecta aquela disfunção no funcionamento do equipamento, já faz toda a parte de manutenção preditiva, né? Então nós fechamos esse assunto. Se você tiver mais alguma dúvida, pode escrever aqui para a gente aqui. Agora fala para mim, o que é a tal da responsabilidade técnica? Você como um engenheiro e uma pessoa que assina pela tal da responsabilidade técnica. o Ramieri, essa questão de responsabilidade técnica é muito séria. O que acontece? Por isso que aí é onde que entra os contratos.
Veja bem, hoje se você é proprietário de qualquer empresa do ramo de engenharia, é do ramo de engenharia. Aí você coloca. O único serviço que está fora do ramo da engenharia é o sistema. Ou seja, aquilo que não é físico. Ou seja, se você desenvolve software, por exemplo, você, como não é regulamentado ainda a profissão do informata, então ainda não tem conselho, né? Não existe uma autarquia que faça essa fiscalização. Mas qualquer outro trabalho na área de engenharia, ou hoje, por exemplo, aí vamos colocar seu serviço, o trabalho em posto de combustível, por que não? Hoje, todo serviço executado dentro de um posto de combustível, todo equipamento, ele precisa ser manutenido. E para que você faça essa manutenção, dependendo da situação ou o prazo que você faz essa manutenção, né, é interessante você ter e fazer contrato de manutenção. Porque se você fizer um contrato de manutenção, provavelmente você estará fazendo um contrato de manutenção com a empresa, que essa empresa ela é idônea. É uma empresa que ela tem responsável técnico nas autarquias que hoje existem, e tem corpo técnico ali para que faça essa manutenção em loco. Lógico, existe também, são poucos, mas ainda existe, os profissionais que é responsável técnico da própria empresa e ele também é o que executa a manutenção, perfeito? Então isso é normal, isso é natural. Então o que acontece? Se você hoje é um tomador de serviço e esse tomador, por exemplo, cliente posto de combustíveis, ele está tomando o serviço de algum cliente, ou seja, ele está ali tendo equipamento sendo manutenido por alguma empresa, fiscalmente ele precisa da nota fiscal. Então, difícil você hoje contratar uma pessoa para te dar manutenção, porque só aí você já está em desacordo com a legislação fiscal do Brasil. Aí, se você fala em CNPJ, essa empresa ela precisa ser necessariamente registrada uma autarquia. Hoje, na engenharia, nós temos o CREA, nós temos o CFT, vamos falar certo. Antes, nós temos o CONFEA-CREA, que CONFEA é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e o CREA é o Conselho Regional, né? Que um é federal, o outro é nível estadual. Nós temos o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos, que é o federal, e temos os CRTs, que está crescendo. Eles têm o CRT 01, o CRT São Paulo, que esse é o Conselho Federal e Regional dos Técnicos. Nós temos o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Só que o CAL ele fica responsável por parte de engenharia somente no que lhe cabe, né? Que é questão de construção. Por exemplo, um arquiteto ele pode projetar um posto, ele pode projetar, inclusive, até uma estrutura. Perfeito? Então, assim, ele pode fazer parte desse corpo técnico para postos de combustíveis. Mas quando a gente vai para a parte mecânica ali, aquela parte de fluidos, né, aí já é o engenheiro mecânico, é o técnico em mecânica, é o técnico em eletromecânica. Na parte elétrica nós temos os eletrotécnicos, engenheiro eletricista. Na parte de automação, o mecatrônico, ou hoje não existe mais o engenheiro de mecatrônica, esse nome mudou para engenheiro de controle e automação, mas você é fiscalizado por essas autarquias. Então, se você tem uma empresa e é registrado nessas três autarquias, em uma dessas três autarquias, você vai ser fiscalizado no que tange o seu serviço. É importante entender que a autarquia ela não fiscaliza se você executou o serviço. Ou seja, ela não vai chegar lá com o fiscal e vai verificar se a bomba está limpa. Se a sua automação, Ramieri, ela está bem conectada ali. Se você está usando unidade seladora, se você está fazendo ali
junto com a unidade osciladora, colocando ali o prensa-cabo, eles não vão fazer esse tipo de fiscalização. Ele vai chegar e falar assim, olha, o serviço que foi realizado tem um responsável técnico? Tem. A empresa tem um responsável técnico que responde pela empresa. Foi anotado a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, no caso do CONFEA-CREA, ou uma TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, no caso do CFT ou CRT, tem. Então, pronto. Então, tá ótimo para mim. Por quê? Porque se acontecer um sinistro, se esse poço pegar fogo, explodir por algum serviço mal prestado, uma má qualidade, não, não, não respeitou a área classificada da forma que precisa ser respeitado, então, primeira coisa que o Corpo de Bombeiro vai pedir é a Polícia Técnico-Científica. Existe uma anotação de responsabilidade técnica para esse serviço ou para o contrato executado? Não tem. Aí já cai praticamente somente no colo do cliente, infelizmente. Entendeu? Então, ele não... O nosso colega aí falou agora há pouco, às vezes o cliente procura o mais barato, e às vezes o mais barato ele não tem documento, é difícil, não tem essa documentação, e aí por não ter essa documentação ele acaba tendo esse prejuízo. É igual o Inmetro. O Inmetro ele não fiscaliza se você também, né, manutenção, não fiscaliza. Ele não fiscaliza se você fez a manutenção corretamente. Ele vai lá e verifica se o equipamento ele não está dentro dos padrões que tem as resoluções do Inmetro. Então, ele não vai chegar lá e fazer esse tipo de fiscalização. Vai chegar e falar assim, ó, o equipamento está vazando, então multa. Não pode. O equipamento está com uma aferição depois da verificação errada, se estiver acima, a gente sabe que não tem tanto problema. Se estiver abaixo, já é passível de notificação. Então, o que acontece? Então, nós precisamos tomar bastante cuidado. Então, ter um contrato de manutenção, Ramieri, o cliente tem que tomar cuidado com isso. Ter um contrato de manutenção com a empresa que é fidedigna, que tenha a documentação correta. Você vê hoje, a gente recebendo notificação, a gente recebe ligação constantemente. Compressor, o cara não tem a manutenção do compressor, não tem manutenção, não tem um SAS, você não tem... Ele vai renovar o sistema ambiental dele, a licença ambiental, não tem um teste de tanqueidade. Então, assim, a iluminação de emergência não tem ali um engenheiro eletricista para fazer essa verificação. Quadro elétrico de juntura ainda é NEMA. Para quem não conhece juntor NEMA, é aquele preto mesmo, que lá já foi constatado lá e comprovado que ele só protege contra curto. O sobrecarga desculpa a piada, mas vai ficar lá, eu tô contigo e não abro, entendeu? Ele não vai desarmar. Não vai acontecer. Então, tem que tomar bastante cuidado. E se você tem um contrato de manutenção, o cliente tem com a empresa idônea, pronto, ele vai fazer uma verificação, ele não vai a empresa não vai colocar aquele CNPJ em risco. Ele não vai ficar ali perambulando, aquela coisa toda, não. Então, por isso que tem que tomar cuidado com esse pessoal aí que, né, Ramieri, que é esse pessoal aí opa, agora tá fácil, basta para mim uma caixa de ferramenta, uma porção aí, pode ser de lacre na mão, alguma coisa desse tipo aí, sair para dar manutenção, não é bem assim. Então é muito importante, viu? Tá. Bastante cuidado. Então, para quem está chegando agora aí, nós temos aí o Itamar Júnior, boa noite, o Dário, Renato, Zé Carlos aqui falando boa noite para nós. Zé Carlos, eu estou rapendo o Ramieri. José Carlos, eu quero te responder essa pergunta que você fez aí. Que o CREA não fiscaliza onde você está. Eu vou te responder por quê. Agora vamos chegar nela. Ó, tá o Andrew da Companytech com a bomba Vertical, que recentemente já pegou a portaria da nova RTM. Andrew é parceiraço nosso aí, Companytech, Vertical. O cara muito conhecido no ramo aí de posto de combustível.
Aí, seguindo aqui você já deu spoiler aí, né? Mas vamos lá, só fazer uma revisão aqui para quem está chegando agora. Nós temos, falando de responsabilidade técnica, nós temos os órgãos, nós temos o CONFER-CREA, nós temos o CFT-CRT e nós temos a CAL. Todos esses órgãos são responsáveis por permitir que os profissionais sejam habilitados e capacitados de fazerem determinados tipos de serviço. O Kelber, ele, para a empresa que a gente trabalha, que é a Cooperman, o Kelber é o responsável técnico, é ele que assina. E todos os relatórios que a gente emite, ele checa. Então, se tem algum serviço que foi executado fora das condições, a paulada vem doída. E todo cliente meu, quando eu passo o orçamento, serviço tanto, CRT, ou eu coloco lá assim, ó, engenharia, porque fica mais claro para a pessoa fala, de que é isso? Não, eu não preciso disso, não. Eu falei, não, você não precisa, mas eu preciso. Porque eu emito esse documento, esse termo de responsabilidade técnica, ou para quem é afiliado aí ao CONFEA-CREA, emite um ART, que é uma autorização de responsabilidade técnica. Anotação de responsabilidade. Anotação de responsabilidade técnica. Ou seja, eu estou falando que aquele serviço eu sou responsável. E que, acima de tudo, é o meu engenheiro que me capacitou, é ele que está assinando. Então, é uma coisa muito importante e que é necessário que seja assinado. Se ocorrer alguma coisa naquele serviço que foi executado, naquele serviço, tem responsabilidade. E aí está o detalhe de quem tem contrato de manutenção, onde o contrato garante que eu sou o responsável técnico por aquelas manutenções. E é óbvio que o cliente, em algum momento, às vezes ele pode chamar um outro profissional, mas o outro profissional tem que emitir aquela anotação ou aquele termo de responsabilidade daquele serviço que ele fez. E, assim, infelizmente, na prática, tem muito cliente que às vezes é autuado, multado, porque o profissional, ele lacrou a bomba, selou, mas ele não fez a anotação técnica. E aí o posto, Kelvin, e o posto é fiscalizado quanto a isso? Como é que acontece? E aí nós já vamos emendar aqui a pergunta do Zé. Sim, amigo. A fiscalização lá na região do Isso. Zé Carlos, ela é precária. E ele fala que é um dos órgãos que menos fiscaliza. Já vi um painel de LED instalado em área classificada, disjuntores, os mais antigos que ele conhece. Vê trabalho de cooperativa, que nem a Cooperman trabalhar é bacana. Como é que é? Vê esse trabalho de cooperativa, né? Que nem a Cooperman trabalha. Pois já tentamos fazer uma cooperativa de manutenção e instalação de postos, mas deu assunto sobre responsabilidade. Fala para nós aqui. O José fez a pergunta aí. Essa questão aí da manutenção ela é muito complicada. Essa questão de fiscalização é muito complicada. Depois de vários processos junto ao CONFER, que eu já fiz parte do CONFER também, depois de várias provocações ao sistema, eles começaram a enxergar que o errado é quem é o tomador de serviço, não o fornecedor de serviço. Então, se você tem um tomador de serviço que não toma o devido cuidado de contratar um profissional, uma empresa legalizada, ou seja, habilitada com responsável técnico, devidamente habilitado, antigamente quem era notificado era a empresa mantenedora. Agora, hoje não. Hoje, quem é fiscalizado é o CNPJ de quem tomou o serviço. Então, vamos botar um exemplo. Se o posto ele não tomou o devido cuidado de contratar uma empresa legalizada,
notificação do CREA ou do CFT, ela vai vir para o posto, CNPJ que está tomando o serviço. Então, graças ao bom Deus, agora eles entenderam lá que realmente tem que notificar o cliente mesmo. E a empresa só é notificada, geralmente, quando faz fiscalização na própria empresa ou quando tem denúncia. Por exemplo, existe denúncia que tem várias empresas que não têm registro, trabalhando não tem registro. Então, aí você pode denunciar que eles vão lá fazer a fiscalização. Em relação à manutenção, o CREA não seja atuante em determinadas áreas, de fato, isso aí a gente já tem visto, viu? Já tem visto, como eu fiquei no sistema há muitos anos, desde 2007 eu fiquei no sistema, eu saí em 2018, um pouco mais de 10 anos. Então, a gente via lá que o estado de Goiás é bastante atuante. Minas Gerais é menos. E o Rio Grande do Sul parece que é menor ainda. Mas isso é tão fácil de resolver. O negócio é que, às vezes, a gente não provoca o conselho. Se você não provoca o conselho com denúncias, indo ao conselho, mostrando que existe alguma coisa que pode melhorar na fiscalização, eles não vão agir. Principalmente depois que tirou os técnicos industriais do sistema, com FEA, ficou assim, a arrecadação deles caiu em torno de 58%, pode ser menos, não me lembro. Então, hoje, o sistema ele utiliza a própria informática hoje para fazer a fiscalização. E eles podem fazer isso, assim como o CFT faz também isso. Eles pegam dentro do banco de dados, por exemplo, em 2020, vamos colocar 2022. 2022, em agosto de 2022, tinha uma RT de manutenção, né, de contrato de automação com a empresa que o Ramieri faz parte. E aí, de repente, essa RT venceu, vale um ano, e de repente não foi renovada. Então, o que acontece? Agora o CREA faz assim, ele pega dentro do banco de dados as RTs que não forem identificadas como atualizadas, já manda automaticamente o comunicado de infração. E aí você precisa ter um prazo lá para você justificar isso daí. Então, é só para você, se você provocar o conselho, ele vai fazer a fiscalização e faz mesmo. Então, fazendo isso, você pode ter certeza. E dentro de uma área de posto de combustível, meu Deus, é tanta coisa, é tanto documento para dono de posto que você fica até com dor. Compressor, sistema, baixa tensão, iluminação de emergência, extintor de incêndio, bomba de combustível. Nossa, teste de tanqueidade, meu Deus do céu, estrutura metálica, é muita coisa. Então, quando você... Esse tempo atrás estava mandando para o cliente até controle de praga. Olha só, controle de praga. E podem, por quê? Porque o CREA é conselho da arquitetura não, da engenharia e da agronomia. A agronomia também faz o controle de praga. Entendeu? Então, às vezes, tem posto lá que tem restaurante, aí está dentro do mesmo CNPJ e está lá aquela lista, tem lá controle de praga para o posto. Então, não se assustem, somente se tiver lanchonete, posto, restaurante. Perfeito? Então, pode provocar, viu? Pode provocar o conselho que ele vai te atender. Vai te atender bem. Kelber, agora fala para mim, quando a fiscalização vai no posto, quando o CREA ou o CFT vai ao imposto, o que ele pode questionar? E você já comentou aí, bem de uma forma bem fácil de entender, que o ideal é que o cliente tenha um contrato de manutenção. Aí vai aquela pergunta, o cliente tem que ter contrato de manutenção sobre todos esses itens que você vai falar aí agora? Não existe a necessidade. Na realidade, não existe uma norma ou uma resolução específica que obriga o cliente a ter contrato de manutenção. Só que existem algumas indicações. Um exemplo, a bomba de combustível e sistema de automação, principalmente, a gente fala sistema de automação, porque no posto de combustível tem essa separação, sistema e automação. Mas é o sistema de automação. Então, é bom ter controle, um contrato de manutenção. Por quê? Porque são equipamentos que ele necessita
ser manutenido em um determinado tempo. Você precisa de ter manutenções periódicas. Porque, vou botar um exemplo clássico, não dá para você acreditar no bloco medidor de uma bomba de combustível 1 ano, 2. Ele vai ter o desgaste natural. Se você não fizer manutenção preventiva, vai ter problema. E dentro de um contrato de manutenção, você vai ter isso. Aí vamos transportar essa responsabilidade lá para dentro de um tanque de combustível, que é onde lá você instala a sonda. Não dá para acreditar que aquela sonda está fazendo a medição ali fidedigna. Com o tempo, o solo, mais compactado que ele for, com o tempo ele vai ter algum ajuste, né? Ele vai ter algum ajuste ali. E aquele ajuste ele pode comprometer ele. O posto é novo, vai comprometer a medição. O tanque vai inclinar. Então, ou seja, lógico, a tecnologia está aumentando demais, mas existe. Hoje, inclusive, eles estão fazendo alguns sensores, estão fazendo comunicação exatamente para ver esse ano de inclinação, alguma coisa para fazer essa flutuação, ou seja, nivelar, auto se ajustar. Gente, fique tranquilo, que a inteligência artificial está vindo não, já chegou, mas muita gente agora que está tendo contato com ela vai chegar nesse ponto. A indústria 4.0, ela veio para resolver isso. Ela resolveu aquele tanque de combustível que já tá sem combustível e já compra direto, já faz o pedido sozinho. E o seu sistema de automação provavelmente fará isso. Então já vai fazer essa comunicação, já vai fazer esse pedido de forma automática. Se já não faz. Então, o que acontece? Então, é muito importante entender exatamente essa parte de contrato. Bomba de combustível não dá para ficar sem contrato. Infelizmente, tem vários postos que ainda vai no avulso. Que pena. É uma chance maior de ser pego ali numa fiscalização ali de órgão federal ou de uma autarquia, né? Assim como um sistema de automação. Eu acredito que esses dois são os cruciais. Agora, um compressor de ar, por exemplo, ele é interessante ter o contrato de manutenção, se ele ficar bem clausurado, conforme a norma pede, que vários postos não fazem, não tem tanto risco, porque se ele explodir lá, não vai ter, a gente fala contido e não contido, né? Então, se você fizer uma inclusão, é igual gás, botijão de gás, se não tiver enclausurado, não vai vender gás nunca, e o compressor também. Manutenção elétrica, condutor aí dura 15 anos, né? Interruptor aí dura 10 anos, né? Então, não tem porquê também ficar fazendo manutenção. Agora, é necessário, agora isso é uma necessidade. Eu preciso ter uma empresa, ou, nesse caso específico, que são os avulsos, um profissional, né, que esteja ali contratado pelo posto, que utiliza o CNPJ do próprio posto, não vai tirar nota para ele mesmo, né? Ou contratar uma empresa, a empresa vai lá e vai fazer essa verificação, verificar se os condutores estão em bom estado de conservação, se o compressor ele consegue, por exemplo, visualmente dizendo até qual escuta, ou se não, sistema invasivo, para saber se a pressão e o sistema de gatilho, que é o falhou a memória agora, é o sensor de pressão, que é um sensor que ele vai tirar o ar do compressor assim que essa pressão ficar superior ao suportado, né? É uma válvula de alívio, lembra aí, válvula de alívio. Então, o que vai acontecer? Então, tem que fazer tem que olhar isso daí. Mas esses já não são o SPDA, por exemplo, o sistema para-raio, né? O famoso aterramento que atrapalha a automação. Por quê? Porque atrapalha a automação, gente. Ali são microcontroladores. Ali não dá para ter uma interferência magnética, não dá para ter um ruído elétrico. Tendo um ruído elétrico, não vai funcionar bem. Trabalha com conexão. Isso piora se for conexão tipo wireless. Perdão, Wi-Fi. O wireless é um protocolo de comunicação. Então, veja bem, se vocês fizerem isso, não vai ter problema. Contrato de manutenção para dispositivos, que é peça, tem que ser manutenidos ali
com uma certa frequência, contrato é interessantíssimo. Os que não são, não é tão interessante. Não dá para fazer um contrato, por exemplo, com a empresa de engenharia mecânica, que tenha técnico e mecânico, ou que tenha engenheiro mecânico, ou até o civil, dependendo da pós-graduação, um contrato para ficar olhando lá a estrutura metálica do poço todo mês. Não dá, né? Queria aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para a Lelê, o Bruno, Robert James, RJ, do canal do RJ. O Zé Carlos Baiano está falando aqui do offset ou inclinação, nem sempre dá certo. Tem disjuntores aí que está funcionando há 50 anos. Top. Danilo. Kelber, então, os três principais itens que são acompanhados aí pelo CONFEA-CREA, pelo CFT-CRT, a manutenção em bombas, manutenção em automação de bomba e de tanque e compressores, correto? Mas eu já vi aí o pessoal pedindo lá, de cerca elétrica, de ar-condicionado, lá do escritório, já vi pedindo das câmeras, já vi pedindo do quadro elétrico, já vi pedindo do elevador, já vi pedindo... De praga, até de praga. Controle de praga. Eu acho que o pessoal dirigindo aquele carrinho de cortar grama ainda pede também. Na realidade, Ranieri, a gente fala que tudo que é de engenharia dentro de um posto de combustível é passível de fiscalização. Então, nós estamos falando ali desde o elevador que sobe o carro, o compressor, o sistema CFTV, né, que é o CFTV, o SPDA, né, o que é o para-raio, no caso, a instalação elétrica de baixa tensão, extintor, o aterramento. São dois termos totalmente diferentes. O aterramento de proteção é um, o SPDA é outro. Inclusive, eles nem podem ficar desligados, porque o dia que tiver uma descarga de atmosfera, ele leva todos os equipamentos eletrônicos junto. Depois pergunta onde que está o problema. Tem gente que usa um só. Pois é. Aí depois não vem perguntar, olha, caiu... No telefone é assim que funciona, né? Olha, caiu um raio aqui no meu posto e minhas bombas pararam. A minha automação parou, meu sistema está parado. O que será que poderia ter sido? O que será que foi? Olha só, aí foi a instalação elétrica mal feita. Né? Teve um dia que um cliente meu falou, rapaz, tudo, não estava funcionando, aí nós pegamos e usamos o aterramento lá. Fiz certo? Eu falei, olha, você, digamos assim, não fez errado, mas não fez certo. Você procurou orientação de um engenheiro? Aí ele, não, o pessoal que me falou que eu podia fazer. Eu falei, que pessoal? Eles são engenheiros? Você tem que procurar alguém que entende. O SPDA não pode. Aí ele perguntou assim, como é que é? Eu fiz certo? Eu falei, tá errado. E nem deveria ter feito. Que é completamente estranho. Porque se cair um raio, ele vai lamber essas bombas tudo. Não, isso aí é fato. Isso aí não tem nem jeito. O que pode ser feito é o PEM, né? Isso aí, ligar o neutro no aterramento de proteção. Tudo bem. Né? Que é aquele aterramento de segurança que você vai lá, faz a haste lá e você pode escolher a configuração que mais te atende. Ela pode ser triângulo, ela pode ser em linha. E esse aterramento de proteção, que é um aterramento de segurança, para evitar um choque elétrico, né? Para evitar com que essa bomba tenha ruído elétrico, por exemplo, se ela tiver um motor ali mal dimensionado, ou até mesmo a própria fricção da bomba ali, ela gera aquela eletricidade estática, ela tem que sair pelo aterramento. Se você ligar o aterramento, o SPDA lá naquele aterramento lá, o dia que cair uma descarga atmosférica, já era. É um problema. A manutenção corretiva vai ficar on. Kelber, já 1h10. Para a gente fechar aqui, o Zé Carlos falou que para fazer a medição de tanque, tem que abrir o tanque primeiro, a área classificada. E outra,
abre o tanque e a estanqueidade do equipamento, porque, obviamente, você abre o tanque literalmente. O tanque ele vai ter o gás ali. Porque qualquer um pode instalar lá. Qualquer um, assim, não precisa de ser um profissional habilitado, capacitado. O cliente pode chamar qualquer um e aí eu vou fazer uma pequena aspa para isso que o Zé Carlos está falando. Já aconteceu, e o Kelber aqui é prova disso, porque quando o cliente ele vem com essas bombas para nós, ele fala assim, o técnico instalou o equipamento de medição de tanque, mas não me entregou a RT. E aí, quando eu fui dar entrada lá na AMA, a AMA pediu a RT da instalação. Mas aí o cara não tem. E eu falei para ele assim, e aí? Aí ele falou assim, agora eles estão me pedindo laudo. E eu falo para ele assim, mas por que você não perguntou se o rapaz tinha esses documentos? Não, ele me falou que tinha tudo ok. Entre essas e outras aí, Ramier, entre essas e outras, que ainda bem o pessoal ainda pediu o laudo, né? Porque o equipamento já estava instalado, né? Então eu não vou mais pedir vou pedir um laudo, uma inspeção para verificar se esse equipamento de fato está funcionando, né? Igual a RT e TRT de manutenção, tá? Ela substitui com ênfase a RT ou TRT de instalação. Porque uma vez que você já tem ela de manutenção, o equipamento já foi instalado. Então, significa que precisa ter uma de manutenção lá. Manutenção periódica. Isso. Né? Em alguns casos, a gente resolveu fazendo, né, ou orçando para o cliente um laudo. Em outras situações, o cliente fez um contrato de manutenção conosco, e aí, obviamente, que eu vou lá inspecionar, porque não vou assinar um documento sem verificar. E muitas das instalações que a gente vê, elas não têm os itens de segurança necessários, como unidade seladora, condulete, todas elas EX, que é a prova de explosão. Ou pior, em alguns casos, geralmente colocam esses dois equipamentos EX com as conexões de plástico, né, que são para itens hidráulicos. E aí a gente tem que entrar com a regularização para depois a gente, obviamente, assumir essa responsabilidade, porque, né, a gente não pode colocar o posto em risco, porque a partir da hora que eu legalizar aquilo, legalizar o ilícito, fica o meu nome, o do meu engenheiro lá, como que aquilo estava em acordo, né? E a gente não pode permitir, porque às vezes o cliente, a gente tem que proteger ele dele mesmo. É igual multa por excesso de velocidade para nós, né? Os órgãos protegem a gente da gente mesmo. Verdade. Kelber, mais alguma coisa aí para nós? A única coisa que eu preciso é que você continue com esse projeto seu, excelente, você está de parabéns. O conhecimento é bom, interessante levar para o tomador de serviço, é interessante levar para o mantenedor. Muitas perguntas aí coerentes. A única coisa que eu tenho para falar para você é que você está de parabéns, que você continue esse processo, esse projeto seu, tá? Obrigado, Kelber. Eu acho que foi o projeto que eu assumi a coragem e toquei mais rápido, porque para eu pegar na primeira bomba de combustível foram 2 anos de estudo. E Parabéns. aproveitar um abraço aqui para o Gabriel, para o Sérgio, que é cooperado lá na região norte, lá, Davi, Rio César, Juliana, Jean Carlos. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Bem, gente, é isso aí. Muito obrigado, Kelber. Muito obrigado a você, gerente, dono, trabalhador de posto, ou quer aprender mais, ou quer ser um profissional cada vez melhor e quer se alimentar de informação. O Papo sobre Posto é nada mais que um bate-papo.
entre duas pessoas, entre um entrevistado, onde a gente vai bater um papo aqui e vamos colocando aqui as perguntas que vocês têm, uma coisa bem leve, bem suave, para que qualquer um consiga entender, consiga se habilitar, consiga entender um pouco melhor sobre a sua área de trabalho. Papo sobre posto é isso. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela disponibilidade de tempo. E essa live fica na íntegra no Instagram, no YouTube e no Spotify. E daqui uns dias você já vai começar a ver os recortezinhos aqui, mostrando aqui os melhores trechos aqui do nosso Papo sobre Posto. Obrigado, Kelber. Tenha uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe a todos. E vamos lá. Contrato de manutenção. Fala comigo.